Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Essa manhã nós vamos louvar ao Senhor. E eu acho importante nós termos em mente que, apesar de nós estarmos vivendo tempos sombrios, tempos de incerteza, é muito importante que a gente agradeça ao Senhor, que saber também que nós podemos encontrar refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que a gente pode se esconder embaixo das asas desse nosso Deus maravilhoso. Então eu convido aos irmãos para ficarem em pé e louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Temos uma alegria maior de viver com Cristo. Então vamos declarar isso agora. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, escassez ou fatura de pão.
Os irmãos podem se sentar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, em tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, em tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé. Praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus presente
e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem ouvido as nossas orações, ó Pai. Agora eu quero te entregar esse momento, Senhor, de culto. Venha falar os nossos corações, Senhor, através do nosso pastor. Que o seu amor, que os teus cuidados, Senhor, fique também com aquelas pessoas que não estão aqui presentes, Pai, mas que o Senhor sabe o motivo, Deus. Abençoa, Senhor Deus, as nossas igrejas. Abençoe, Senhor, as nossas nações, ó Deus. Fique conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço desculpas se eu estou parecendo nervoso, que é a primeira vez que eu faço isso. Então, eu quero pedir a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 15 para a gente fazer o nosso momento de oração. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Existe um conceito que eu acredito que é um conceito teológico que diz que nós somos mordomos do Senhor nessa terra, né? Chama-se mordomia esse conceito. E ele faz o seguinte apontamento, que tudo quanto existe no céu e na terra pertencem a Deus. E ele nos concede o privilégio e a responsabilidade de cuidarmos. Então, pertence a ele, nós como servos do Senhor, temos essa responsabilidade de cuidar. Nós temos visto que nós estamos num período de transição de estação e nós estamos com poucas chuvas. Né? As queimadas do ano passado têm grande responsabilidade nisso, porque sem as árvores nós não temos chuvas, né? Nós precisamos nós precisamos das árvores, nós precisamos que a natureza esteja cuidada. Então a natureza pertence ao Senhor, mas a nossa responsabilidade é cuidar dela. Nós podemos perceber que sempre que a gente precisa de um refúgio, né? De um descanso para a alma, para o coração, um pouco de paz para a nossa mente diante do estresse, a gente busca se aproximar da natureza. Então, se a gente não cuidar dela, que tipo de descanso a gente vai ter quando a gente precisar de um refúgio secreto, de um lugar para a gente ter tranquilidade, né? E a água que sacia a nossa sede, ela é um presente de Deus para nós. Nós precisamos vê-la dessa forma. E os reservatórios de água da nossa cidade, acredito que de outras, estão muito baixos. Então, o nosso pedido de oração hoje é esse, para que o Senhor nos abençoe com chuvas, né? Nós somos seres humanos, nós destruímos a natureza e nós imploramos pela misericórdia dele. Então, esse é um motivo de oração que nós temos hoje. E eu quero, se alguém tiver algum outro motivo, eu gostaria que falasse para a gente se lembrar aqui. Então, eu vou pedir para a Adriana vir aqui fazer essa oração, por gentileza. Senhor, que momento maravilhoso, Pai, de estarmos reunidos aqui em família, Pai, para juntos te louvar, te adorar, Deus. Nós queremos lembrar nesse momento, Pai, que tudo que o Senhor criou é bom. O Senhor fez esse mundo, fez a natureza com muito amor para nós, ó Deus. Mas que o Senhor nos dê, ó Pai, responsabilidade, ó Pai, no cuidado, ó Pai, com esse mundo, com tudo que temos à nossa volta, Deus. Que nós possamos olhar para tudo que o Senhor criou e ver a Tua mão, ver Teu poder, ó Pai. E que isso nos ensine, Senhor, a sermos melhores mordomos aqui nesse mundo, ó Deus.
Que o Senhor esteja nos abençoando nesse culto, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Lembramos de todos aqueles enfermos, tantas pessoas que têm sofrido nesses dias, Pai. Que o Senhor estenda a mão, derrame da Tua cura, ó Pai. Visite a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aí, nesse momento, então, nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Ricardo. Bom dia, meus irmãos. Uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez, cultuando a Deus, se encontrando, apesar de todos os pesares. Esse momento ainda é importante. Parabéns para você que valorizou esse momento, se esforçou para estar aqui. Se você não pôde estar aqui, está em casa nos acompanhando, não tem problema, está participando do culto também, mas quando puder, esteja aqui conosco. Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo na carta de Paulo aos Filipenses. E nesses dias, meus irmãos, de tanta luta, como a Bárbara falou agora há pouco, de algumas incertezas, dúvidas, dias difíceis. Enfim, a gente nunca passou por uma pandemia, né? Tá sendo novidade para nós estamos aprendendo a lidar com isso. Surgem alguns questionamentos, a gente se depara com alguns exemplos da Bíblia e a gente olha e a gente fala assim, gente, como é que eles deram conta? Como eles arranjaram, da onde eles arranjaram motivação para conseguir caminhar em contextos, em situações tão difíceis? E eu me deparei com esse questionamento aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Aliás, eu sugiro para você, uma sugestão pastoral, nesses dias, um texto da Bíblia muito relevante para nós é a carta de Paulo aos Filipenses. Se você puder, leia Filipenses. É pequenininho, mas é fantástico. Paulo estava preso, sem poder pregar o Evangelho, sem poder estar com os irmãos para quem ele já tinha pregado o Evangelho, pastoreá-los, auxiliá-los, orientá-los. Paulo tinha sido açoitado. Paulo estava sendo ameaçado de morte e ele escreve de dentro da prisão essa carta maravilhosa, de motivação, uma carta de alegria, chamada Carta da Alegria, onde Paulo, por mais de uma vez, diz, alegrai-vos no Senhor. E a gente para e pergunta, gente, da onde que o Paulo tirava tanta motivação? Numa situação tão difícil, encarcerado, ameaçado de morte, ele contente, alegre e ainda disposto a motivar outras pessoas. Que alegria é essa? Da onde é que ele tirava tanta alegria? E eu acredito que o texto que nós vamos relembrar agora nos dá algumas pistas e pelo menos duas orientações sobre como Paulo lidava com as situações difíceis de maneira tão para frente, de maneira tão de boa, como diria nos dias de hoje. Vamos então a Filipenses capítulo 4, e eu leio com vocês a partir do versículo 10. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso
naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eu acredito que esse texto nos aponta, meus irmãos, 2 razões onde Paulo se firmava e conseguia superar as situações difíceis, conseguia lidar com as intempéries, com as tempestades, com as adversidades da vida de maneira tão animada, a tal ponto que conseguia animar os outros. Então a primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto é que Paulo, ele sabia ser grato. Paulo tinha gratidão. E a gratidão, meus irmãos, é algo que sustenta o nosso espírito, o nosso caráter em dias de dificuldade. A gente saber agradecer. A gente saber enxergar o que de bom está acontecendo. A gente conseguir ver, apesar das lutas, dificuldades, apesar de todo o contexto que nos aflige, que também há bênçãos, que a mão de Deus ainda está conosco, que Deus não perdeu o controle da história e que nós ainda somos ricamente abençoados. A gratidão traz essa visão para nós. A gratidão ensina a gente a enxergar isso mesmo no dia da dificuldade. Vamos lembrar o que é gratidão? Eu já compartilhei aqui com os irmãos o que é gratidão, mas é bom a gente lembrar, porque a gente vive numa sociedade mal agradecida. E a gente confunde gratidão com boa educação. Ser grato não é ser educado. A gente ensina os filhos assim, não é? Olha, diga por favor e obrigado. É uma prática da etiqueta. A gente está ensinando boa educação para os filhos e está certo. Mas a gratidão, meus irmãos, a verdadeira gratidão, ela é muito mais do que boa educação. A gente não quer olhar para Deus e falar, Senhor, muito obrigado, né? O Senhor me deu um dia. É mais que mera educação. É muito mais profundo que isso. Eu percebo que nos nossos dias, nós somos chamados a agradecer com base no que os outros não têm. Vocês já notaram? Já falei isso aqui também. A gente fica olhando, nossa, fulano está doente. Vamos agradecer, porque a gente não está. Essa é uma atitude horrível. É ruim. A gente conseguir perceber que nós somos abençoados só a partir do sofrimento alheio. É uma atitude miserável, mesquinha. Mesquinha. Eu lembro lá no seminário um professor contando que um irmão da igreja falou assim, eu perdi a paciência com meu filho. Ele não valorizava nada, levei meu filho lá na favela, mostrei a pobreza daquele povo para ele valorizar o que ele tem. Olha só que jeito ruim de ensinar para o filho. Nós devemos agradecer a Deus pelo que nós temos, com base no que os outros não têm. Tudo bem levar o filho lá para ver uma situação diferente, né? Mas que seja para ele se compadecer das pessoas, pegar um pouco do que ele tem, dos brinquedos que ele tem, dividir com quem não tem, aí sim. Agora, você levar alguém para ver a desgraça dos outros, para ver a situação difícil que os outros estão vivendo, para poder valorizar a sua, é um contraste muito ruim. A verdadeira gratidão, meus irmãos, ela é aquela que reconhece
o que tem, simplesmente porque tem. Simplesmente porque tem. Nós temos saúde. Glória a Deus porque nós temos saúde. Não é porque alguém está sem saúde que nós vamos agradecer porque nós temos saúde. A gente precisa mudar essa motivação da gratidão. Nós precisamos agradecer pelo que nós temos simplesmente porque temos, porque fomos abençoados e agraciados. Simplesmente porque temos. E Paulo diz aqui que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Na dificuldade, na alegria, quando faltava tudo. Isso é sinal de gratidão. É sinal de gratidão. E a gratidão, meus irmãos, ela nos ajuda a superar as dificuldades. Porque ela abre os nossos olhos para a gente ver que nem tudo está perdido. Que a esperança não se foi. Quando a gente não tem um coração grato, a única coisa que a gente enxerga é a dificuldade. São as lutas. E aí a nossa tendência é o pessimismo. Não vai dar. Não vai funcionar. Vou chutar o balde. Aí a gente pergunta, da onde que Paulo tirava tanta motivação? Ele era grato. Ele tinha o coração grato, ele reconhecia que o que ele tinha vinha de Deus. Que o que ele tinha conseguido fazer era a providência de Deus. Que todo o livramento sobre a vida dele era a mão de Deus. E aí o versículo central para a gente perceber isso é o versículo 13, quando ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, olha, eu estou alegre, graças a Deus, porque Ele está me fortalecendo e me dando esse momento de alegria. Se eu estou triste, em luta, Deus também é a minha fonte de alegria, de força. Se eu posso superar qualquer situação, é porque eu encontrei a fonte, que é Jesus. Essa é a base da nossa gratidão. É o que Jesus fez por nós e o que Jesus está fazendo por nós. Se nós entendemos o que Jesus fez por nós, a gente precisa cultivar um coração grato. Menos que isso é pecado, meus irmãos. A gente não reconheceu o que Jesus tem feito por nós. O que Ele fez na cruz, as bênçãos do dia a dia. Menos que a gratidão é pecado. Também pelo fato da gente saber que Deus se importa com a gente. Você já parou para pensar que Deus se lembra de nós? Ele se importa conosco. Nós ocupamos a mente de Deus, meus irmãos. E aqui eu lembro do Salmo 8, quando o salmista diz assim, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. O salmista está assombrado, ele está perguntando assim, nossa, Deus se lembra da gente, nós ocupamos a mente de Deus, Ele se importa conosco. Isso trouxe assombro para o salmista. Traz para você também? Você parar e pensar, Deus se importa comigo, com o meu problema, com a minha luta. Pois um coração grato, pensa nisso, Deus se importa comigo. A gratidão nos ajuda a termos uma vida de mais equilíbrio, meus irmãos. A partir do momento que a gente descobre que Jesus é tudo, que em Jesus nós podemos enfrentar as situações da vida, porque Ele nos fortalece, a nossa vida passa a ter mais equilíbrio. A gente evita a arrogância e a autossuficiência quando tudo está bem. E a gente sabe ser grato, desfrutar do auxílio de Deus quando é humilhado, quando está em escassez e em dificuldade também. Nós precisamos cultivar um coração grato. E eu pergunto, você tem motivos para agradecer? O que Deus tem feito na sua vida nesses dias de luta e de dificuldade? Ah, mas eu perdi entes queridos. Isso não anula a graça, não anula o amor. Traz luta, traz dificuldade, é lógico. Traz saudade,
traz talvez um pinguinho de sensação de que a gente está perdendo essa batalha, mas um coração grato nos faz lembrar que em Jesus nós temos tudo. Até quem partiu tem tudo, porque é Ele que nos fortalece. Então, meus irmãos, cultivar a gratidão ajuda a viver as circunstâncias boas da vida e as circunstâncias difíceis, tudo na dependência de Deus. E o incentivo da palavra de Deus para nós essa manhã é um coração grato, para a gente enfrentar esses dias, para a gente não perder da nossa vista o que Deus já fez e está fazendo. Cultive um coração grato. A segunda coisa em que Paulo se agarrava para enfrentar as dificuldades da vida é o cuidado. E nesse trecho aqui, Paulo está declarando como foi importante para a sua vida o cuidado dos filipenses, a oferta que os filipenses mandaram no momento oportuno, e não era a primeira vez, já tinham mandado outras vezes. A gente vê aqui que Paulo, lá na Macedônia, já tinha sido abençoado, não somente uma, mas 2 vezes, por esse cuidado espontâneo dos filipenses. E ele chega a falar que a única igreja que se associou a ele nessa intenção de cuidar foi a igreja de Filipos. E aí Paulo, depois de agradecer, depois de dizer como é importante esse cuidado, e Paulo diz que, olha, o mais importante para mim não é o dinheiro, o donativo, não é a grana, mas é ver vocês agindo de maneira madura, espontânea, cuidando da minha vida. Para mim, essa é a maior gratidão. Não sei se vocês repararam isso. Paulo fala lá no 10, renovastes a meu favor o vosso cuidado. E aí chega lá no versículo 17, ele diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, essa atitude desprendida de vocês, que para mim está demonstrando uma maturidade muito grande, o desejo de cuidar de outro ou de outros. E aí Paulo conclui, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo está declarando aqui para nós, meus irmãos, que no reino de Deus existe um ciclo de cuidado que jamais pode ser interrompido. Pessoas cuidando de pessoas. Deus usando pessoas para abençoar a vida de pessoas. Paulo está dizendo assim, olha, a oferta que vocês me mandaram é fruto da transformação que Deus está fazendo no coração de vocês. É maturidade, é ato desprendido e está abençoando a minha vida. Estou muito alegre, alegrei-me sobremaneira no Senhor, com essa atitude de vocês. Mas aí Paulo diz, ó, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Assim como Deus está usando a vida de vocês para me abençoar, para suprir a minha carência, Deus vai suprir a de vocês. Esse é o ciclo de cuidado do reino de Deus. E nós precisamos fazer parte desse ciclo, meus irmãos. Nós precisamos participar dessa cadeia de cuidado que gera cuidado, que gera cuidado, e que gera uma igreja saudável, que gera uma sociedade melhor, mais justa, mais igual. Porque as pessoas vão se desprendendo daquilo que o mundo quer que a gente se prenda e vão dando atenção para a necessidade alheia, para o que os outros estão passando, estão sentindo. Paulo estava em outra cidade, longe, preso. Mesmo assim, ele foi abençoado com uma oferta. Mesmo assim, ele foi acudido, ele foi acolhido num momento em que ele precisava. E o convite aqui, ao meu ver, meus irmãos, é a gente ter essa sensibilidade também de participar dessa cadeia de cuidado, de irmãos cuidando de irmãos, pessoas da igreja cuidando de pessoas que não são da igreja, mas essa cadeia de cuidado do reino de Deus que não pode ser interrompida. Em época de pandemia, nós precisamos cuidar da gente, da nossa família, claro, mas dos outros também. Abrir os nossos olhos para as necessidades de todos ao nosso redor. E ter esse coração desprendido. Ter esse coração solidário.
estender a mão, fazer alguma coisa. Paulo fica, de certa forma, até empolgado aqui com essa atitude dos filipenses. Mais do que com o dinheiro, com a atitude deles, de cuidar da sua vida. De cuidar da sua vida. Esse é o ciclo, meus irmãos. Deus supriu Paulo através dos filipenses e há de suprir os filipenses. Quando o nosso coração está disposto a participar desse ciclo, a gente desfruta desse cuidado também. E tem duas perspectivas. A primeira é a graça de ser cuidado. Quando a gente participa do reino de Deus, a gente desfruta dessa graça. A gente é cuidado. As pessoas se importam com a gente. Um mundo tão em si mesmado, nosso mundo hoje valoriza muito o umbigo. A gente é feliz com a gente mesmo, estando bem com a gente mesmo. É a gente, é eu, é eu. E a palavra de Deus nos chama a cuidar do outro, porque no ciclo do reino de Deus vamos ser cuidados também. Então tem essa primeira perspectiva, que é a graça do cuidado, a graça de ser cuidado. Quando nós cremos em Jesus, Jesus é a fonte da nossa força, nós participamos então do povo de Deus e somos cuidados. Mas tem uma segunda perspectiva, que é a responsabilidade de cuidar. Essa aí exige mais da gente. Desse desprendimento que os filipenses tiveram para com Paulo. E aí eu pergunto, você está no ciclo do reino de Deus? No ciclo de cuidado do reino de Deus? Tem alguém cuidando de você? Tem alguém se importando com você? Por outro lado, você está se importando com os outros? Está observando a necessidade de quem está ao seu redor? O risco na pandemia é a gente se acomodar. A pandemia está chamando a gente para o sofá. Sofá, sofá, sofá. Não é? Já tem o distanciamento, de vez em quando vem o isolamento. O sofá está sendo usado bastante, né? Daqui a pouco a gente tem que mandar reformar o sofá, de tanto que a gente está usando esses dias. Mas a pandemia, meus irmãos, ela traz esse risco, o risco do acomodamento, o risco da gente não se mexer, da gente preferir o sofá do que ajudar alguém nessa situação. Bota uma máscara, leva o álcool em gel e, se puder, vai ajudar alguém. Porque o ciclo de cuidado do reino de Deus não pode parar. Pessoas cuidando de pessoas. O convite para nós é a gente também buscar essa motivação para, em tempos difíceis, em tempos de pandemia, a gente lembrar da importância de cuidar dos outros e saber que, se a gente tem esse desprendimento, meus irmãos, a gente tem esse coração voltado para ajudar em amor, saber que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê nesse auxílio de Deus que vem sobre a sua vida, às vezes através de outra pessoa? Então nós precisamos, meus irmãos, nos desprender mais e cuidar de quem está ao nosso redor, de quem não é da nossa família também. Essa responsabilidade também é nossa. Em Jesus, Paulo aprendeu a ser grato, meus irmãos, a participar do ciclo de cuidado do reino de Deus. E quando a gente vê Paulo assim sofrendo, sendo açoitado, a gente pode pensar que ele vai desistir, mas a alegria dele não vai embora, porque ele tinha um coração grato, e ele era cuidado por Deus. E aí a gente começa a perceber, nossa, de fato, é motivação suficiente para a gente não desistir, para a gente não chutar o balde, mas para a gente continuar, porque Deus está trabalhando. Temos que cultivar um coração grato, agradecido de fato, pelo que temos, simplesmente porque temos. Por outro lado, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Precisamos também nos dispor a cuidar de outros e participar desse ciclo de cuidado do reino de Deus.
que desprende o nosso coração, quebranta a gente, faz a gente olhar a necessidade do outro, às vezes pôr a mão no bolso, às vezes pegar o carro e ajudar alguém. E a gente transforma a nossa sociedade, uma sociedade mais justa, mais igual, simplesmente cuidando. É o reino de Deus agindo de formas assim tão discretas, mas ao mesmo tempo tão oportunas e relevantes. Então que a gente possa desenvolver um coração grato e um coração disposto a cuidar, sabendo que Deus vai cuidar de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu convido a equipe musical para que possamos cantar o hino número 225. Que embelezam a vida, trazem aquele perfume gostoso, mas você já agradeceu pelos espinhos que elas têm? Pois a letra desse hino nos convida a uma gratidão, além das coisas boas, no momento difícil também. Então vamos cantar. Graças dou-se pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela afeição, pelas graças reveladas. Graças dou o teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento, eterna ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Irmãos, podem se assentar. Nós agradecemos a participação de todos os irmãos no culto presencial e aos irmãos também que estão assistindo pelas redes sociais. Gostaria de convidar aos amados irmãos para a participação do culto do próximo domingo, com a celebração da Ceia do Senhor, a entrega do quilo e do dízimo. Eu vou fazer uma oração e convidar o pastor para dar a bênção. Antes da Bárbara orar, só queria dizer que no próximo domingo nós também teremos um batismo infantil. Então, um momento muito alegre para a igreja, nesses dias de dificuldade, a gente acolher uma criança no nosso seio, no seio da comunhão com o Senhor, graças a Deus pela vida que está sendo renovada, né? Algumas
famílias estão desfrutando de gravidez, da chegada de crianças, e nós queremos nos alegrar com a família que traz os seus filhos para apresentá-los diante de Deus, receber o batismo. Então, isso torna o culto mais especial ainda do que já é, né? Então, se você puder, participe desse momento alegre conosco. Vamos ficar em pé? A Bárbara vai orar conosco, então. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada porque podemos celebrar, Pai, as bênçãos vindas do Senhor, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque estamos supridos pela Tua graça, Senhor Jesus. Amém. Que possamos ser a manifestação da graça do Senhor na vida de outros irmãos, Pai, através do serviço, Senhor, levando o Teu amor, Pai, ajudando os necessitados, Senhor Jesus. Que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos e daqueles, Pai querido, que necessitam do Senhor. Amém. Te peço que o Senhor derrame bênção sobre aqueles que estão precisando, cura sobre os que precisam, Senhor. Sim. E te peço, Senhor, que o Senhor abençoe o começo da nossa semana, Pai, para que possamos ser bênção na vida dos nossos próximos, Pai. Sim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que a presença amorosa, graciosa e cuidadora de Deus, o nosso Pai, do Filho, nosso Salvador, e do Espírito Santo, constante amigo e consolador, seja sobre você, renove sobre você o cuidado e faça de você um cuidador, assim como todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.